O pior erro do surfista, quando ele está visualizando gráficos, fazendo leitura para planejar a sua sessão de surf, é não ter uma visão física daquilo que ele está lendo. É ele se apegar apenas em números e ele não transpassar essa informação que ele leu para o que está acontecendo na realidade. Primeiramente, você tem que ter em mente, quando olha para algum gráfico em qualquer site de previsão de ondas, você tem que entender que quando você está numa praia, você está numa sessão de surf, não há somente uma componente de onda atuando. Geralmente o estado de mar que você encontra numa praia é uma composição de várias componentes de onda simultaneamente que podem apresentar diferentes direções, alturas e períodos. Essa combinação de elementos é o que forma o que eu chamo aí do estado atual de mar. Encare também quando você estiver fazendo a sua análise que conforme as ondas vão chegando mais próximo da praia, elas vão alterando as suas características, principalmente altura e direção. Então você tem que sempre se ligar, né, e tentar entender em qual profundidade você está vendo essa onda, mais perto da praia ou é uma análise mais oceânica, e entenda que transformações vão ocorrer a depender de como você esteja vendo. Elas vão ocorrer, essa transformação, até a onda chegar na praia. Cada site de previsão de ondas vai ter uma forma de apresentar informação para o surfista. Cada uma vai ter um pró, um contra. O grande diferencial de cada site vai estar um pouco nessa própria forma de apresentar a informação e também em como que eles calibram, quais modelos eles usam. Essa é basicamente a diferença. Então faz total sentido você conhecer cada um deles para poder justamente escolher qual é o site que mais te ajuda nessa escolha de onde e quando surfar. Abri o site aqui do WindGuru e essa é a forma inicial de apresentação do website. Aqui para mim, né, como eu já tenho como favorito o Campeche, que é a praia mais próxima da minha região, ele já aparece para mim essa imagem inicial do pico do Campeche. A primeira visão que você tem no site do WindGuru é esse formato de tabela geral, em que você tem aqui dia e hora, a cada 3 horas uma informação. Embaixo, velocidade e direção de vento. Então nós temos ondulação e aí aspectos mais ligados aí ao clima, né? Temperatura, nebulosidade, se tem nuvens ou não, precipitação, se vai chover ou não, uma classificação do WindGuru para a localidade que eu estou vendo, e então aqui embaixo informação de maré. Eu já começo aqui apontando então sobre a forma de você visualizar a informação. Você pode ver aqui a cada 3 horas um dado, e se você vir com o mouse e clicar aqui em cima dessas datas, você muda. Antes estava a cada 2 horas e agora 3 horas, ou você pode também dar mais um clique e aí pegar no formato horário, a cada hora uma informação. E está setado aqui o meu WindGuru para ele apresentar das 3 da manhã às 10 da noite, isso pode ser alterado aqui pelas opções. Você pode alterar aqui, né, se você quer ver o dia inteiro ou restringir um pouco mais as horas, então você tem essa opção também. Aqui é sempre interessante a gente ver, né, dados horários. Eu gosto muito de ver informação horária, porque a gente consegue ver com mais detalhes, por exemplo, viradas de vento. Se a gente vê aqui, por exemplo, esse dado da sexta-feira, que a gente vai começar um dia com um vento norte e depois ele de oeste e virando depois para sul. Então, quando você vê a informação horária, você começa a ter um detalhamento, né, de exatamente qual hora as coisas vão acontecer. Essa é a visão geral do WindGuru, esse primeiro gráfico. E aqui, o que está acontecendo, né? Qual é o modelo que ele está apresentando? É uma composição das melhores informações dos diversos modelos que o WindGuru roda. Aqui embaixo a gente tem, né, os diversos modelos do WindGuru, GFS, GFS Wave, modelo Zephyr, Icon 13, esse 13, o 25 representando a resolução em quilômetros. Então aqui ele, né, se você vier na info, nas informações, ele vai explicar que na verdade o que o WindGuru está apresentando aqui é uma média ponderada de diversos pesos de todos os modelos, levando em consideração resolução de modelo, o tempo que foi rodado esse modelo e qual a preferência por modelo. Eu acabo sempre deixando no padrão, não mexo muito aqui, mas essa é um tipo de informação só para você saber, então, que aqui ele está pegando essa composição de diversos modelos que você tem aqui embaixo. Se você tem interesse em algum modelo específico, né, no Icon, por exemplo, ou GFS, que é o mais comum,
você pode olhar diretamente para os modelos aqui embaixo. E também, clicando, né, em cima dessa data e da hora, você tem a quebra para cada hora. Pois bem, olhando aqui para cima, a gente tem 3 informações ligadas a vento, velocidade em nós, essa informação aqui de cima, e embaixo a rajada, e logo abaixo a direção de vento. O vento ele tem esse comportamento, né? Ele tem um vento médio, que é aquele vento que você sente com mais frequência, e de tempo em tempo vem umas rajadas de vento. Então, eventualmente, você pode ter um dia com poucas rajadas, ou você pode ter um dia com rajadas muito fortes. Aqui a gente consegue ver isso muito bem, né? Por exemplo, hoje, quarta-feira, às 3 da tarde, um vento médio de 10 nós, e rajadas de 12 nós. Já para amanhã, a gente vai ter aqui para o mesmo horário, o vento médio de 14 nós, rajada de 27, praticamente o dobro. Então, entenda isso que o próprio comportamento do mar vai estar diferente, né? Simplesmente por essa questão do vento local. A seta vai estar representando da onde o vento está vindo, nesse caso, o vento, né, aqui, por exemplo, o vento norte, uma setinha de cima para baixo, representando que o vento está vindo de cima para baixo, nesse caso está vindo de norte. Então, um vento norte. Praias que têm um vento norte, como Terral, por exemplo, vão funcionar bem nesse dia. Embaixo nós temos aqui o que ele chama de período e direção de vaga, e é aqui onde mora o perigo, é onde a gente tem que falar um pouco mais tecnicamente para que você tenha mais capacidade de prever onde e quando surfar com maestria, para que você se torne um mestre na arte de prever onde e quando surfar. Em cima a gente vai ter basicamente período da onda e embaixo direção da onda. E aí você lembra mais cedo quando eu comentei sobre você ter em mente, quando você estiver olhando para um site de previsão de ondas, que um estado de mar que você está olhando naquele instante de tempo, ele é uma sobreposição de várias componentes que estão acontecendo simultaneamente, ondas essas chegando de diferentes direções e períodos, formadas por diferentes centros de geração. E aqui o que a gente está vendo é justamente isso acontecer. Quando a gente pega aqui, ó, quinta-feira, às 14 horas, e compara com quinta-feira às 15 horas, a gente tem aqui um entrave desse, uma batalha de ondulações para quem vai aparecer no site.